Nós iniciamos um tempo grandioso no nosso calendário litúrgico. Podemos dizer que nós estamos chegando no ponto alto da nossa liturgia, que é a Páscoa, daqui a 40 dias. E que bom vê-los aqui ansiosos para se preparar para essa grande celebração que é a Páscoa do Senhor. Iniciamos hoje com a celebração da quarta-feira de cinzas, o nosso caminhar rumo à Páscoa do Senhor. Temos diante de nós 40 dias, simbolizados nos 40 anos que o povo hebreu atravessou o deserto, saindo da escravidão do Egito para chegar à terra prometida. A quaresma simboliza também os 40 dias que Jesus esteve no deserto e lá foi tentado pelo diabo, como veremos no próximo domingo. A quaresma, como diz a segunda leitura de hoje da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, é o tempo oportuno, é um tempo favorável para reconciliarmos com Deus. O que nos faz distanciar de Deus são os nossos pecados, as nossas fraquezas humanas. Cada vez que nós tropeçamos, que nós erramos, nós vamos ficando mais longe de Deus. Por isso, São Paulo diz: eis o tempo favorável, eis o tempo oportuno para nós reconciliarmos com Deus. E nós nos reconciliamos com Deus, reconciliando com os nossos irmãos, e fazendo obras de caridade, e fazendo gestos penitenciais, como o jejum, e orando, rezando. Por isso, os 3 elementos que norteiam a liturgia de hoje e toda a quaresma é o jejum, a esmola e a oração. É com esses 3 procedimentos que nós devemos alicerçar nossas ações de conversão durante esta quaresma. Assim, nós vemos que as leituras de hoje nos ajudam a viver esses 3 elementos. Mas antes de falar deles, eu gostaria de lembrar o que o profeta Joel nos pede na primeira leitura: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. O que é que o profeta quer dizer para nós com essa expressão, rasgar o coração e não as vestes? Ou seja, nós devemos ter atos de conversão que brote do nosso interior e não gestos só de aparência, gestos externos. Rasgar as vestes em praças públicas, andar de joelhos, fazer penitência para que as pessoas vejam. Isso tudo, diz Jesus no Evangelho, pode estar envolto em atitude de hipocrisia. Quando nós fazemos as coisas para outras pessoas virem, é sinal de que nós estamos sendo tanto quanto hipócritas. E ele diz que esses gestos só de aparência não chegam até Deus. Nós devemos ter gestos que de fato mostrem o nosso profundo arrependimento e o desejo profundo de conversão. Aí então nós entendemos o que o profeta Joel diz nessa primeira leitura, quando nos pede para rasgar o coração e não as vestes. E aí ele traz os elementos
que o Evangelho vai destacar, sobretudo, o jejum e a oração. Hoje é dia de jejum. A igreja pede apenas 2 dias de jejum e abstinência. Quarta-feira de cinzas, para começar a quaresma, e sexta-feira santa, para encerrarmos a quaresma. Então a gente começa a caminhada penitencial com jejum e encerra com jejum. Esses 2 únicos dias. Podemos, por opção, fazer também outros dias durante a quaresma. Porém, que ele seja com o verdadeiro sentido do jejum. O jejum é um sinal de que nos falta algo, que nós estamos carentes de Deus ou distante de Deus por causa dos nossos pecados e queremos reparar os pecados. Jejum é um ato reparador na nossa vida. Não é apenas uma tradição, não é porque a igreja pede. Se eu não sei o que significa jejum, eu não devo fazer jejum. O jejum deve corrigir alguma coisa em mim. De nada adianta você ficar o dia todo fazendo jejum, sem comer nada, passar o dia a pão e água, mas depois falar mal da vida dos outros, prejudicar alguém, ter uma atitude que não corresponde a uma atitude de cristão. Lamento dizer, mas você invalidou o seu jejum, se você assim procedeu. Por isso o Papa Francisco, ele recomenda fazer o jejum da língua. E eu reforço isso para vocês. Que tal nessa quaresma nós assumirmos o firme propósito de não falar mal da vida alheia, de não falar mal dos outros? Seria maravilhoso se todo cristão assumisse esse jejum. Então, em vez de ficar sem comer, segura a sua língua para não falar mal da vida alheia. Esse jejum é eficaz. Esse jejum é reparador. Agora, você pode se privar de algum alimento também, desde que seja para corrigir algo em você. Não simplesmente fazer por fazer. Então hoje foi dia de nós fazermos jejum. E o jejum que pede o Evangelho é aquele: as pessoas não precisam saber que você fez jejum. Fez jejum, mas ficou com a cara feia, invalidou o jejum. Fez jejum, mas contou para todo mundo que fez jejum, invalidou o jejum. São atos íntimos com Deus, como é a oração e a caridade. A caridade é um ato importantíssimo que mostra o nosso amor ao próximo. Agora, se você dá esmola, se você ajuda alguém, mas conta para todo mundo que você fez isso, diz o Evangelho, você já recebeu sua recompensa. Aquele que ajuda o outro, mas depois faz propaganda daquilo que fez, não ajudou de coração. Queria só aparecer. Essa ajuda não toca os céus. Essa caridade é uma falsa caridade. A caridade autêntica é silenciosa. A caridade autêntica não se faz propaganda dela. E é essa caridade que é um dos elementos de reparação nessa quaresma. Faça a caridade, que cada gesto que você fizer de ajuda ao próximo, você chegará mais perto de Deus. Mas faça como pede o Evangelho de hoje, sem dizer nada para ninguém, que a sua mão esquerda não saiba o que faz a sua mão direita, diz o Evangelho. Numa linguagem comparada, simbólica, ninguém precisa ficar sabendo que você ajudou alguém, mesmo que seja uma pessoa muito próxima de você. Mesmo que seja a sua mulher, o seu marido,
ou os seus filhos, não precisa contar que você fez um bem para alguém, que você ajudou alguém. E a outra recomendação, agora em relação à oração. Isso pega em cheio aqueles que têm atitudes farisaicas, que gostam de rezar para os outros verem. A oração eficaz, a oração que chega mais rápido ao céu, é aquela oração silenciosa. Quando orares, entra no seu quarto, fecha a sua porta e ali só você e Deus faça a sua oração. Porque quando nós estamos sozinhos, só com Deus, nós não precisamos usar máscaras, nós não precisamos representar papéis, nós não precisamos pensar o que o outro está pensando de mim, o que alguma outra pessoa está vivendo. Às vezes nós temos essas preocupações e elas atrapalham a nossa vida de oração. A oração dentro do quarto que ninguém viu, Deus viu. E isso que importa. Se Deus viu e ouviu a sua oração, basta. Mesmo que as pessoas digam para você: ah, aquela pessoa não reza, nunca vi aquela pessoa rezando. O problema dela. Você rezou em silêncio com Deus sozinho, isso já é suficiente. Ele diz isso para ele dentro daquele contexto dos fariseus, que gostavam de ficar nas praças gritando, nas esquinas gritando, que estavam rezando, falando para Deus. Nada de colocar a Bíblia embaixo do braço e ficar gritando por aí. Essas orações são muito vazias. Orações eficazes têm outras formas que são muito valiosas. Assim nós aprendemos com a liturgia de hoje a rezar melhor, a fazer penitência que seja eficaz e a sermos verdadeiramente caridosos. São elementos que se destacam na liturgia desta quarta-feira e que estarão presentes todos os domingos da Quaresma. Em cada domingo, um desses elementos vai estar direta ou indiretamente presente para a nossa reflexão, para o nosso aprofundamento e para nós não nos esquecermos dele. Então você pode chegar em casa, escrever no papel, colocar na porta da sua geladeira, na cabeceira da sua cama: jejum, esmola e oração. Se você tiver esses três elementos, esses 40 dias, quando chegar na Páscoa, você de fato vai celebrar uma Páscoa autêntica, porque você trilhou o caminho da conversão. E para ajudar nesse processo, nós temos a campanha da fraternidade, que hoje a Igreja no Brasil abre oficialmente essa campanha. Cada ano nós temos um tema. Este ano o tema é fraternidade e políticas públicas. E com esse tema, iluminado numa passagem do livro do profeta Isaías: serás libertado pela justiça e pelo direito, nós vamos olhar a realidade que nós vivemos e nos perguntar: em que eu posso contribuir para viver um mundo melhor? Então não é só para a gente ficar olhando para cima para Deus, porque se ficarmos só olhando para cima, corremos o risco de tropeçar. Olhamos para o alto para Deus, mas olhamos também para os nossos irmãos, sobretudo aqueles que sofrem, aqueles que são privados de coisas básicas para viver. São esses os apelos da liturgia de hoje e dessa quaresma. E agora então nós vamos passar para o nosso rito penitencial, que é o rito da imposição das cinzas. Só quero lembrar que as cinzas não é uma poção mágica que você recebeu na cabeça, cura doenças. Ela não é sacramento, ela é um rito penitencial. Como eu dizia no início, para lembrar nossa pequenez,
Lembrar que a nossa vida é efêmera, que nós somos um sopro nesse mundo. Como essas cinzas que se soprar desaparecem, assim é a nossa vida. Isso é para ajudar no nosso processo de conversão. Quando você chegar em casa, olhar no espelho e ver a marca da cinza na sua testa, você vai dizer: eu sou tão pequeno, tão insignificante. Amanhã eu posso não estar mais aqui e tudo que eu fiz vai embora. Não levamos nada desse mundo. Então por que ser arrogante, intransigente, maldoso, quando nós poderíamos ser bons, amar mais, aproveitar mais a vida, ser mais feliz, ajudar mais as pessoas? É muito curta a nossa vida para nós perdermos com coisas tão pequenas, tão vãs. As cinzas devem lembrar tudo isso. Então, que nós possamos receber esse gesto como um gesto penitencial. Passemos agora, então, para a bênção das cinzas e depois da bênção. Os ministros e eu vamos estar aqui à frente, vocês podem formar filas, tanto no corredor lateral, no portinho, cada um dos corredores vai ter um ministro.